Convido o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Silvio, que faça a leitura do decreto legislativo de número 025/2016, concede homenagem de cidadão honorário do município de Massaranduba ao senhor Dalírio José Beber. Decreto do Legislativo de número 025/2016, 15 de abril de 2016, concede homenagem de cidadão honorário do município de Massaranduba ao senador Dalírio José Beber. O presidente da Câmara Municipal de Massaranduba, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que lhe confere o artigo 16, no seu inciso 26º da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Massaranduba ao senador Dalírio José Beber pelos serviços prestados à sociedade massarandubense. Artigo 2º. As despesas referentes a este decreto legislativo correrão por conta de verba orçamentária da Câmara Municipal. Artigo 3º. O presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Massaranduba, 15 de abril de 2016, Vanderlei Sassi, presidente. Eu passo a palavra ao autor do projeto de requerimento, vereador Silvio Manque, que homenageia o senador Dalírio José Beber. Boa noite, presidente. Boa noite, prefeito interino Vanderlei Sassi. Boa noite, senador, prefeito de Luiz Alves, vereadores, nosso sorridente prefeito de Blumenau, Napoleão, e todos os vereadores. Quero cumprimentar o nosso prefeito afastado, Mário Fernando Henke, através dele cumprimentar a todos os prefeitos, os vice-prefeitos. Quero cumprimentar a nossa secretária da Saúde, Suzana Elisa Freire Henke, através dela cumprimentar todas as mulheres presentes. Quero cumprimentar os nossos vereadores do PSTB, Jonathan Tisch, Fabiano Kimski, Joanny Lewandowski, temos o vereador do PSB, Salésio Zappellini. Quero cumprimentar o nosso prefeito eleito, seu Armindo César Tássio, os secretários Fabiano, da Educação Cleonice, vereadores o Ilmar Chaplinski, do PSD, estava o Lino Venturi, de Guaramirim, Renato Sassi, do Renato Dos Santos, vereador eleito do PSD, os familiares do senador, irmãos, família, todos que vieram prestigiar. Mostra ao senador que o senhor tem capacidade de trazer muito dinheiro para nós aqui, que o prestígio está grande. Parabéns a todos que vieram prestigiar esse momento. Quero cumprimentar também o nosso José Santos Marcelino, juntamente com seu filho, e ler um breve histórico do nosso homenageado Dalírio José Beber, sua profissão: advogado, formado pela FURB, empresário do ramo imobiliário, os cargos públicos: secretário de administração da Prefeitura de Massaranduba na gestão da Alto dos Reis. Como? Está aqui. O secretário da Fazenda na Prefeitura de Blumenau, gestão Renato de Melo Viana, confere? Presidente do Badesc 2007 a 2010, presidente da Casan 2011 a 2014, cargos partidários junto ao PSDB, presidente do PSDB de Blumenau, presidente do PSDB de Santa Catarina, presidente de honra do PSDB de Santa Catarina, presidente do Instituto Teutônio Vilela de Santa Catarina. Falando um pouco mais do nosso senador, aos 67 anos, o advogado empresário Dalírio José Beber, PSDB, assumiu o Senado Federal em 19 de maio de 2015, a cadeira do ex-senador
Luiz Henrique da Silveira, PMDB, falecido em 10 de maio. Massarandubense, nasceu na divisa entre Massaranduba e Guaramirim. Aos 19 anos escolheu Blumenau para viver. Formou-se em Direito pela Universidade Regional de Blumenau, FURB, e conheceu a vida pública iniciando como office boy em uma diretoria da Prefeitura Municipal. Passou mandatos sucessivos como servidor e cresceu, chegando a ocupar diretorias e secretarias. Em 1988, dissidente do PMDB, foi um dos fundadores do PSDB de Santa Catarina. Ajudou a difundir o partido no Estado, aonde ocupou vários cargos de direção até chegar à presidência estadual da sigla em 2003. No governo do Estado foi presidente da Agência de Fomento de Santa Catarina, Badesc, e da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Casan. Dalírio Beber concorreu a cargos eletivos e se destacou como um homem forte, de bastidor e na articulação política do Estado. Foi convidado por Luiz Henrique para a composição de suplente pelo apreço e reconhecimento que o PMDBista tinha ao seu trabalho de articulação, pois foi um dos principais responsáveis por convencer o PSDB a compor a Tríplice Aliança em 2002, e que o levou ao primeiro mandato de governador. É presidente de honra do diretório do PSDB de Santa Catarina, presidente do Instituto Teotônio Vilela. Em março de 2016 foi indicado pela bancada tucana e eleito por unanimidade coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense do Congresso Nacional para o período 2016-2017. Como coordenador é o responsável pela organização das atividades da bancada legislativa em Brasília. Dalírio Beber é casado com Eliana Cunha Beber, com quem tem 3 filhos: Andrei, Anderson e Andrigo, tudo com A. Então fica aqui um breve relato da vida do nosso senador, e dizer que Massaranduba e o PSDB, a Câmara de Vereadores, se sente honrada em poder dar esse título ao senhor, porque o senhor em pouco tempo já fez a diferença, e não é por acaso e não é que Massaranduba e Guaramirim, na divisa, temos um senador da República. Então quero aqui parabenizar o senhor, e já nesse mandato não concorri a cargo nenhum, mas estarei pedindo para que em 2017 o senhor assuma aqui com Massaranduba para trazer R$1 milhão para nós fazer mais obras nesse município. Então fica aqui as ponderações sobre o nosso senador, e continue com esse vigor, com essa vitalidade, que hoje o senhor demonstrou sua força, e com certeza no Congresso Nacional também o senhor tem a sua força, a sua articulação. E também peço, gostaria que o atual presidente da República permanecesse no cargo, porque é um homem de coragem, é um homem de coragem e não tem medo da impopularidade. Ele vai ter garra, determinação para fazer as reformas que o Brasil precisa, e com certeza o Brasil vai ganhar com isso. Obrigado a todos. Convido neste momento o senador Dalírio José Beber e sua esposa Eliana Cunha Beber, que receberão das mãos do vereador Silvio Manque o título de cidadão honorário de Massaranduba e um buquê de flores das mãos do prefeito interino Vanderlei Sassi.
Vai usar a palavra. Eu passo agora a palavra ao senador Dalírio Beber para o seu pronunciamento. Na verdade, quando a gente é acometido por emoção, faltam as palavras que a gente gostaria de proferir numa hora dessa. Primeiro porque vem a lembrança de uma longa história, né? De uma longa história de vida, não minha, mas sobretudo daqueles que vieram para esta região lá nos idos de 1946. Não fosse isso, com certeza o meu destino poderia ser outro, totalmente diferente. Se o Valentino e a Yolanda tivessem pensado de se casarem e permanecerem lá, em Rodeio, ou em Rio dos Cedros, de onde a minha mãe vinha, talvez nós não estivéssemos hoje aqui na cidade de Massaranduba, na companhia de vocês, vivendo um momento da vida de cada um, mas sobretudo da minha vida. Por isso, eu gostaria de agradecer muito a esta terra, né? Aqui representada pela Câmara de Vereadores, por todos os seus integrantes, por me conferirem este título, esta honraria. Desejo então cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do seu presidente, o Geraldo. Cumprimentar o prefeito Wanderley Sassi, cumprimentar o prefeito Mário, cumprimentar o vice-prefeito César, cumprimentar a Suzane, né, nossa vereadora da área da saúde, cumprimentar o meu amigo prefeito Napoleão Bernardes, né. O sorriso dele é depois de uma luta árdua, né? E por isso é merecido o sorriso largo, porque dadas as grandes dificuldades que vivem os administradores municipais, especialmente os que viveram este período deste mandato, em função da tragédia que a economia do país levou a nossa nação, em função de desacertos, de irresponsabilidades, fez com que se tornasse cada vez mais difícil ser gestor público. Queria cumprimentar também o Marcos, esse jovem que se elegeu prefeito da cidade de Luiz Alves, ou seja, vizinho, né? Estamos aqui 3 vizinhos. O município de Massaranduba, ele foi criado em 1948. A bem da verdade é isso, ou seja, aqui era território de Blumenau. O rio que separa a propriedade do meu pai com o outro lado, é o do rio Jacuaçu, que foi aberto à mão em 1950, quando a cidade de Blumenau completava o seu centenário de fundação. Lá nos anais da história de Blumenau, consta o esforço que fizeram esses agricultores, todos eles a braço, para poderem drenar aquelas terras e permitir de que fosse possível um dia nós termos lavoura, termos alguma coisa que produzisse riqueza em favor do desenvolvimento desta comunidade. São pequenos lapsos de história que foram escritos por alguém. Eu estou citando aqui a história que me envolve diretamente, mas tem tanta gente anônima que ajudou a construir esta bela cidade de Massaranduba. Por isso, naquela oportunidade, em 1948, quando surgia a formação desse território novo, um pouco de Blumenau, um pouco de Joinville e um pouco de Itajaí. E aí entra o nosso Luiz Alves, né? Que aqui está agora representado por seu prefeito. Todos nós somos vizinhos, todos nós fazemos parte desse mesmo grupo de colonizadores que vieram da Europa. De um lado eram os alemães, de outro eram os poloneses, de outros eram os italianos. E aqui em Massaranduba a gente vive, digamos, alguns exemplos que poderiam ser ainda contados como coisas muito positivas, né?
onde surgiu aqui em Porto Belo a primeira igreja ecumênica. Tal era a integração entre os católicos e os evangélicos que permitiram construir um único patrimônio para ali realizarem, primeiro, digamos, a sua crença religiosa, e segundo, digamos, as suas atividades também culturais e de lazer. Tudo isso faz parte da história do município de Massaranduba. Por isso, estar hoje aqui ao lado de vocês, recebendo essa homenagem, em que pese, digamos, eu nunca ter deixado de me orgulhar profundamente de várias coisas na vida, de duas que eu vou citar aqui. Uma, ter sido filho de Valentino e de Yolanda. Com certeza, a história de vida destes dois, totalmente linkada, digamos, com toda esta comunidade, me faz cada vez mais devedor do que eles me proporcionaram ao longo do tempo em que eles permaneceram conosco. O segundo orgulho, digamos, que eu nunca vergonha tive de dizer: de onde você é? Eu sou de Massaranduba. E sou de Jacuaçu, porque eu sou o único dos 8 filhos que nasceu em casa. Eu nasci ali e fui registrado aqui, e a minha carteira de identidade continua tendo lá, localidade de nascimento Massaranduba. Tem mais um que nasceu em casa? Quem? A Donzila. Então eu e a Donzila nascemos em casa. Os outros todos tiveram o privilégio de nascer no hospital. Nenhum de nós é mais ou menos importante. Mas eu queria agradecer muito também a presença de 5 das 6 irmãs que tenho, e do meu irmão Darcy, que estão todos eles aqui hoje. Agradecer, digamos, a presença de cada um destes que vieram de longe, de Luiz Alves, de Pomerode, de Blumenau, de Gaspar. Eu não merecia isso, com certeza. Gente de Florianópolis, de Araranguá, de São José, não merecia isso, não. Então quero que vocês levem do fundo do coração. Poderia nominar um por um, tem o Lino aqui também de Guaramirim, nominar a todos vocês, mas do fundo do coração, olhando para os olhos de cada um de vocês, dizer muito obrigado pela presença. É um evento que tem um significado muito grande para mim. O fato de vocês estarem presentes, com certeza, redobra essa responsabilidade de poder ser, às vezes, referência de trabalho, de dedicação, para proporcionar que nós possamos ter dias melhores no futuro. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer do fundo do coração ao Silvio, por teres lembrado o meu nome, por teres proposto isso em nível de Câmara, e a todos os vereadores por terem aprovado, digamos, essa concessão de um título que tem um grande significado. Se eu era massarandubense, digamos, agora, é como no batismo, A gente batiza a pessoa quando ela não sabe nem quem ela é. E depois vem a confirmação. Portanto, eu era blumenauense, eu era massarandubense, e hoje eu estou recebendo a confirmação de que, de fato, digamos, eu devo me orgulhar ainda mais de ter nascido aqui e de ter permanecido com meus laços familiares com esta terra. Então, muito obrigado, digamos, a todos vocês e a todos os massarandubenses que agora, mais do que nunca, eu me sinto comprometido com eles. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra a alguns vereadores que queiram se pronunciar. Primeiro escrito, Pierre Gustavo Berry. Eu inicio saudando nosso presidente Geraldo Michelucci, aos nobres vereadores que compõem a mesa, senador Dalírio Beber, seja sempre bem-vindo em Massaranduba, prefeito Napoleão, reeleito por Blumenau, parabéns, prefeito Marcos, então, eleito,
parabéns para o Luiz Alves, o que demonstra a renovação das urnas, a pedido da população. Prefeito em exercício, Vanderlei Sassi, nosso companheiro aqui também da Câmara. Prefeito Fernando, o nosso prefeito eleito, César Tassi, e em especial a todos aqui presentes nesta noite maravilhosa. Eu imagino, senador Dalírio Weber, a dificuldade de exercer um cargo de senador. Imagino ainda a dificuldade de ser vereador ocupando uma cadeira do então saudoso Luiz Henrique. Imagino o tamanho do compromisso muito maior do que qualquer outro senador. Dada a história de Luiz Henrique em Santa Catarina, a nível nacional. E me sinto muito orgulhado, como tenho certeza aqui de todos os macerandubenses, dessa personalidade ter nascido em Massaranduba. Isso faz com que Massaranduba, mais uma vez, como a gente vem colocando bastante isso, né, Fernando? Inclusive ontem no Fantástico, Massaranduba vem sempre se destacando. Isso nos deixa bastante orgulhoso como pessoa pública. E enfim, parabéns e muito obrigado por todas as emendas que Vossa Excelência já mandou para Massaranduba, que foram aplicadas com bastante rigor e excelência. Zequinha Vieira, eu quero aqui contar um fato que me aconteceu nesse feriado. Digo feriado porque dia 11, na sexta-feira que passou, o município de Massaranduba comemorou o aniversário. Eu estou aqui no meu 8º ano como vereador e nesse ano, pela primeira vez, eu não passei o aniversário de Massaranduba no município. Não passei porque disputamos uma eleição, todos nós sabemos, a grande maioria que é político, sabemos da dificuldade que é. E a minha esposa, eu havia prometido uma viagem para minha esposa, minha família, e eu aproveitei esse feriado. Então, no 8º ano, aqui eu acabei aproveitando esse feriado e indo com a minha família viajar. Mas enfim, chegando lá no meu destino, aproveitando bastante meu filho, completou, inclusive hoje, completa 4 anos de idade, brincando com ele bastante, quando me pego, ele cantando o hino de Massaranduba. Ó Massaranduba, meu berço adorado, cantinho do Brasil, um título de estado. Me deixou tão emocionado, porque eu de fato não sabia que a escolinha vinha trabalhando isso com os nossos alunos, né? E o meu filho teve a oportunidade, daí eu lembrei que nós iríamos de homenagear. Eu o conheço desde quando me lembro por gente, e me deixou bastante orgulhoso. É um hino muito bonito que nos orgulha, e tive a oportunidade então de ter recebido a homenagem cantada da forma colocada pelo meu filho para mim. Aquilo me deixou muito orgulhoso como pai e ainda muito mais responsável pela minha reeleição para os próximos 4 anos da minha reeleição a vereador. Parabéns a todos e me coloco sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Eu passo nesse momento a palavra ao vereador Valdir Zeppelini, para que ele possa se pronunciar. Senhor presidente, nós vereadores, que é o prefeito de Blumenau, Napoleão, que também o prefeito Leca, prefeito eleito Marco Pedro Luiz Alves, né? Também aqui o nosso senador Dalírio Weber. E quero cumprimentar aqui a comunidade, começando pelas autoridades, todas, cumprimento aí a dona Suzana e cumprimento todas as mulheres, enfim os vereadores eleitos, Fernando, meu parceiro César, enfim aí a todas as pessoas que estão aqui homenageando essas 2 pessoas, Dalírio e Zequinha. Eu conheço um pouco a vida do Zequinha,
que eu já estou com 65 anos, então conheci quando ele morava lá no Moro do Fraima, para ter certeza que essa homenagem ali, muito bem feita. Conheço tua família, o Beto, trabalha na Lavisu. Então essa homenagem, Zequinha, é muito bem feita, porque esse hino também que deixou a marca em Massaranduba. E também aqui o senador Dalírio, para ter certeza, Dalírio, está a tua família inteira aqui hoje. Parabéns, família. E também para deixar que nós vamos te incomodar para buscar essas emendas para o ano que vem. Quero também, dona Suzane, mandar o agradecimento daqueles madeira, obrigado pelo presépio, né? E também quero dizer a vocês que a Câmara de Vereadores me mandou aqui, que hoje estou de aniversário, então parabéns à Câmara de Vereadores. E hoje é um dia muito importante, que é dia da Nossa Senhora de Saúde, dia 21. Então quero deixar aqui que Deus ilumine todos pela essa bela noite. Obrigado. Passo neste momento a palavra para o vereador Mário Oramoski para que possa se pronunciar. Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades aqui já nominadas, né, senador Dalírio, prefeito eleito aí de Luiz Alves, nosso prefeito interino Vanderlei Sassi, nosso querido prefeito de Blumenau, que já foi meu professor no curso de Direito, né, o Napoleão Bernardes, Fernando, nosso prefeito, Suzane, secretários, vereadores eleitos, demais autoridades aqui já nominadas. Em relação ao Zequinha Vieira, o autor do nosso hino de Massaranduba, já fiz as minhas considerações. Seu Zequinha, com certeza, tá, o fechamento dessa homenagem para o senhor vai ser ao final, quando todos nós cantaremos nosso hino de Massaranduba. Em relação ao seu Dalírio, seu Dalírio, o senhor com certeza é orgulho para Massaranduba nós termos um senador da República de Massaranduba, mas tenho também certeza que é um orgulho para o senhor ser massarandubense. Eu gostaria, senador, claro, se for possível, num dos pronunciamentos que haverá no Senado, o senhor pode relatar este momento, né, histórico, de que o senhor, então, hoje teve a concessão do título de cidadão honorário massarandubense, para que, então, todo o Brasil tenha conhecimento dessa honoraria. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao vereador Silvio Mãe, para que ele possa fazer o seu pronunciamento. Cumprimento a todos da mesma forma, como já fui nominado anteriormente. Quero me dirigir ao autor do hino de Massaranduba, José Santos Marcelino, nosso Zequinha Vieira. Com certeza, nós que temos ainda, nós somos novos, mas temos um pouco mais de idade. O senhor animava esse povo de Massaranduba através da sua música, nas domingueiras, nas cafieiras, e com certeza o senhor deixou a sua marca no seu jeito de animar, de trazer a alegria para os nossos massarandubenses. Eu me lembro bem que quando o senhor morava lá, quase no Alto Fraima, né? Numa oportunidade, a Tupi fez uma compra enorme de terras, isso foi em 86, 87, por aí. Eu, na época, trabalhava numa instituição financeira, o carro da Tupi ia pegar a assinatura, entregar o cheque, e eu ia atrás, trazer o cheque e abrir a conta para vocês aplicar naquela instituição financeira, né? Então, daí o senhor veio para o centro, né? Veio aqui morar na Rua das Missões, e agora o senhor está na praia. Então, que seja, eu sempre digo, temos que valorizar as pessoas e homenageá-las quando estão vivas. É o caso do senhor, receber esse reconhecimento em vida. Com certeza o senhor hoje está mais feliz e com certeza mais realizado por ter feito isso pela nossa Massaranduba, pelo nosso querido povo de Massaranduba. Obrigado, que o senhor tenha muita saúde e viva muito entre nós e descanse
e aproveite esses anos, né? E falar do senador Dalírio Beber e toda a sua equipe aí, como diz o nosso secretário Fabiano, primeiro temos a agradecer o que veio, né, seu senador? Obrigado por tudo, todas as emendas que o senhor destinou a essa sua terra querida. E com certeza o senhor jamais esquecerá de nós, porque o senhor é massarandubense com muito orgulho, tem família, tem irmãos e que precisam também ser reconhecido pelo trabalho do senhor que está acontecendo. E o nosso amigo prefeito Blumenau, já falei lá fora que ele fez a bela ponte entre a divisa Massaranduba e Blumenau, que nós vamos inaugurar, e o senhor vai dar o chopp, né? Então nessa direção, senadores, Zequinha, parabéns, vocês são merecedores desse reconhecimento e que continuem trabalhando e pensando pela nossa querida Massaranduba, como diz o hino, povo trabalhador, honesto, e com certeza nós vamos avançar muito com a ajuda do senador, dos nossos deputados. Nós temos 2 senadores, eu falo até em público, que nós temos o senador Paulo Bauer, que encaminhou alguns recursos para ônibus, mas para infraestrutura, infelizmente, não mandou nenhuma. Eu já pedi para ele, mas vamos pedir de novo, porque hoje a qualidade de vida das pessoas em Massaranduba não é diferente. Quando acaba a poeira, vem o asfalto, e como o orçamento do município não é aquilo tudo, a arrecadação também não é, então é importante que venham essas emendas suplementares, essas emendas parlamentares, que ajudam muito e muito o desenvolvimento da nossa querida Massaranduba. Um forte abraço ao Zequinha Vieira, um forte abraço ao nosso senador Dalírio Beber e todos os familiares e todos os nossos vereadores eleitos e vereadores que estão nesta noite. Obrigado. Nesse momento eu quero passar a palavra aos prefeitos aqui presentes, começando com o prefeito Marcos Pedro Beber, prefeito de Luiz Alves. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores. Gostaria de cumprimentar o prefeito interino aqui de Massaranduba, nosso amigo prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, os demais prefeitos aqui presentes, o nosso grande amigo e senador Dalírio Beber. É uma satisfação muito grande estar presente nesse evento hoje, vendo que o nosso grande amigo senador recebe esse título hoje, e também o seu Zequinha Vieira, que desde criança em Luiz Alves eu cresci ouvindo suas músicas, sempre estava lá na nossa comunidade, onde até o meu grande e eterno amigo, hoje falecido, Tarcísio Resch, aprendeu a tocar gaita com o Senhor. E com certeza a gente, quando é criança, isso fica marcado na vida. E eu não imaginaria que hoje estaria aqui presente nessa homenagem feita ao Senhor, que com certeza é uma homenagem muito reconhecida, e também ao nosso amigo senador. Quero agradecer a todos e parabenizar a cidade de Massaranduba, que a gente tem observado, que tem desenvolvido muito nos últimos anos, e a gente, como cidade vizinha, como também de Blumenau, a gente se alegra porque a região realmente está se desenvolvendo. E com isso, a gente sabe que a vida de todas as pessoas da nossa região também melhora. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Obrigado. Convido nesse momento o prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes. Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria poder estar aqui no município de Massaranduba, numa noite tão especial, tão significativa, em que a cidade de Massaranduba reconhece filhos seus de notória expressão e que, com certeza, através das suas vidas,
das suas dedicações, acabaram fazendo a diferença na construção, não só dessa importante cidade, mas de toda a nossa região. Então, em nome de Blumenau, eu agradeço com muito carinho o presidente Geraldo, anfitrião de todos nós, em seu nome, a todos os vereadores de Massaranduba que nos oportunizam, nos permitem uma noite tão significativa, uma noite que seguramente estará na nossa memória, nas nossas mentes, ao longo de toda essa vida. O prefeito Vanderlei, prefeito em exercício aqui da cidade, também é um amigo, prefeito Fernando, com quem muito aprendi ao longo desse período, em quem muito tenho me inspirado, e também o prefeito eleito César, e o resultado dessas eleições, Armindo César, demonstra a aprovação da dedicação desse grupo político em relação a esse trabalho tão importante à frente do desenvolvimento aqui da nossa querida Massaranduba. Meu querido colega prefeito eleito de Luiz Alves, o Marcos, e nós estamos aqui também com a candidata a prefeita de Gaspar, a Andréia, em nome de quem cumprimento também todas as presentes aqui nessa noite tão simbólica e tão especial. Homenageados Zequinha Vieira, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o hino sempre simboliza tudo que a cidade tem de mais relevante. E com certeza o seu talento está eternizado na memória, na mente, nos corações, não só dos que moram em Massaranduba, mas todos aqueles que têm a oportunidade de conhecer Massaranduba um pouco mais através desse importante trabalho. Parabéns pelo talento, pela vocação, por nos inspirar com a sua luz tão vocacionada nessa arte, que é uma arte tão relevante. E por fim, me cabe aqui, em nome de tantos e tantas blumenauenses presentes, e nós ficamos felizes em encontrar aqui amigos de tantas cidades circunvizinhas, de Massaranduba, de Guaramirim, de todo o Vale do Itajaí, além de Gaspar, como eu mencionei, e em nome de todos esses vereadores, vice-prefeitos, de todas essas lideranças, eu saúdo o vereador Ian Mantal, que representa aqui também a Câmara Municipal, nesse ato da Câmara Municipal de Massaranduba. Mas dá um testemunho a respeito da história e da vida do senador Dalírio Beber, mas acima de tudo, aqui prestando essa homenagem, não em relação ao senador da República, mas em relação ao ser humano, ao amigo Dalírio Beber, que tem sido para mim uma rica fonte de inspiração, um modelo, um exemplo, um paradigma em relação a quem eu tenho um grande carinho. Toda essa família que aqui se faz presente, o senador Dalírio acompanhado da sua esposa Eliana, de toda essa querida família que realmente tem nos laços fraternais da família um valor que é de fato muito relevante. Isso por si só merece todo o nosso reconhecimento e até de gratidão, por nos inspirar nesse valor que seguramente é o valor mais importante e o princípio mais importante que qualquer ser humano tem que cultivar, que é o valor da fé, que é o valor da família. E o senador Dalírio, em toda a sua vida, ele na verdade tem sido um testemunho vivo desses princípios e desses valores, que são valores tão marcantes e que fazem a diferença na construção da sociedade que se quer, que se deseja. O Evangelho nos ensina, através do exemplo de Cristo, que talvez o exercício do poder, o mais relevante, a manifestação mais significativa do que seja ser o poder, é na verdade se colocar a serviço do próximo. Isso é o ministério, vocação no sentido do serviço. E essa é a manifestação talvez a mais eloquente do que seja o poder. E é por isso que o Papa Francisco nos tem relembrado de que talvez a política seja a arte mais nobre no sentido da palavra caridade. Porque é através do exercício do dia a dia da política, das decisões da vida política, que mais pessoas podem potencialmente ser atingidas no sentido do alcance daquilo que mais seja necessário em relação à vida de cada uma delas. Com certeza, nesse momento de crise de valores pela qual passa a política brasileira, são crises relacionadas a questões pessoais. E o senador Dalírio, no seu próprio testemunho vivo de vida, ele já nos norteia em relação a qual seja a trilha, ou a senda, ou o caminho a ser seguido. E por isso, o nosso reconhecimento aqui a essa figura extraordinária, a esse valoroso ser humano, e que agora, na condição de senador da República, tem a condição ainda mais de também trazer, como tem trazido, benefícios concretos para Santa Catarina e para o Vale do Itajaí. Nós estamos aqui também, senador Dalírio, no sentido de lhe agradecer, como eu disse, por tantos e tantos exemplos, mas agora, inclusive na coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense, no sentido de trazer tantos recursos, tantas verbas, tantos investimentos para toda a nossa região. O senador Dalírio, no ano do Senado da República, já foi ascendido à condição de coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, de todos os deputados federais e de senadores do nosso Estado, o que demonstra toda a sua capacidade de trabalho, toda a sua disciplina em relação ao trabalho, e isso é
de todo importante no sentido do desenvolvimento dos próprios municípios, que passam por uma crise nacional, não gerada pelos prefeitos. Os prefeitos são cobrados pela população a respeito das consequências dessa crise, mas algo que advém de toda essa política macroeconômica desastrosa que se viu no Brasil ao longo dos últimos tempos e cujas consequências as pessoas sentem agora. E é por isso que todos nós prefeitos aqui presentes, seguramente temos no senador Dalírio a esperança da defesa incondicional, como tem feito, da revisão desse pacto federativo, que tem sido perverso no sentido de concentrar toda a arrecadação em Brasília, fazendo com que todos nós mendiguemos lá recursos que na verdade são gerados e são produzidos aqui. Massaranduba, com a sua força, com o seu poder, se com certeza os recursos produzidos pela gente trabalhadora daqui ficassem aqui, prefeitos, vereadores teriam muito mais condição de gerar ainda mais resultado. E é por isso que todos nós temos que nos unir em torno dessa causa, fazendo uma revisão justa para que as prefeituras possam ter a condição de administrar aquilo que é seu direito, o recurso gerado pelos trabalhadores, pelas empresas, pelas pessoas daqui. Mas enfim, o objetivo aqui é saudar o senador Dalírio e agradecer à Câmara Municipal de Massaranduba que nos oportuniza essa noite tão especial, e eu agradeço com muito carinho a Deus pela oportunidade de estar aqui e viver esse momento muito especial nessa cidade tão querida e reafirmar o dito pelo prefeito Marcos. A integração do Vale, ela perpassa pela união das nossas cidades. Seguramente temos desafios incomuns e nós, ao longo da próxima gestão, haveremos de trabalhar em conjunto para que vencemos muitos e muitos desafios. A ponte da Vigas-Indras, do 13 de maio, né, é um grande exemplo dessa integração regional e do quanto isso faz a diferença. E seguramente ações como essas, em conjunto, nós haveremos de desencadear cada vez mais. Um abraço, felicidades, tudo de bom a todos. Neste momento, passo a palavra ao Vanderlei Sassi, prefeito interino do município de Massaranduba, para fazer os seus pronunciamentos. Quero aqui cumprimentar o presidente desta casa, o vereador e presidente Geraldo. Em nome dele, cumprimento as demais autoridades já mencionadas aqui no protocolo, mas em especial quero fazer um cumprimento ao nosso prefeito Mário Fernando Ranque e ao nosso prefeito eleito Armindo César Tassi. Por uma injustiça, deveria estar aqui, Fernando, por causa disso eu te cumprimento, e eu deveria estar lá no lugar do Geraldo, né? Mas eu acho que ainda há tempo que a justiça seja feita, porque com certeza, se não for feita, no povo de Massaranduba e região, vai ser difícil acreditar na justiça. Fica difícil, né, fazer um discurso depois do Napoleão, né? É complicado, Napoleão. Conheci um amigo quando o meu filho se formou na Academia de Oratória do Bom Jesus. O senhor fazer o discurso final, então o senhor era vereador ainda, né? Mas vamos lá. Quero aqui parabenizar, primeiramente, o senhor presidente e demais vereadores, né, por esta sessão solene. Parabenizar os homenageados, o seu Zequinha, né, José Santos Marcelino. Seu Zequinha, meus parabéns. Fico muito contente por mais esta homenagem. Já tive a honra de participar da homenagem que o senhor recebeu pela Academia de Letras aqui em Massaranduba, né? E fico mais feliz hoje, que não era de meu conhecimento, Mauro, que foi quando meu tio que proclamou esta lei, né? Tio Mário Sassi, né? Então, meus parabéns, seu Zequinha. Continue firme e forte, ainda toca uma gaita, sai ainda uma gaitinha, né? Parabéns para o senhor. Também parabenizar o nosso amigo saudoso Dalírio José Beber. Seu Dalírio, eu dizer para o senhor que nós do PMDB, os PMDBistas, né, no momento do falecimento do nosso saudoso Luiz Henrique da Silveira, ficamos meio perdidos, né? Que com certeza ele, para o PMDBista, ele era a nossa fonte de inspiração, né? Nos inspirava para acreditar na política, e era uma pessoa que trabalhou muito em Massaranduba quando foi deputado, esteve sempre presente em Massaranduba, então teve vínculos com meu pai, meu tio. Então, no momento do seu falecimento, a gente se sentiu perdido na questão política e agora, né? Mas depois, quando, né, que a gente se ligou, não, mas nós vamos ter um massarandubense agora no lugar dele no Senado, né?
Então, né, nos confortou um pouco nessa questão. E eu quero aqui já fazer os meus agradecimentos, senador, pelos recursos já enviados ao nosso município, né, que já foram muitos, né, pelo período que o senhor está à frente ao Senado. Então, a nossa gratidão ao senhor. E parabéns por esse título de cidadão honorário maçarandubense, merecido pela história e trajetória do amigo, né? Então, quero deixar aqui um grande abraço a todos, agradeço a presença de todos e uma boa noite. Obrigado. Nesse momento, eu me sinto um pouco na obrigação de quebrar o protocolo para que uma pessoa que é importante foi e sempre será lembrada no município, pelo ser do mesmo partido que o nosso senador, para que se pronuncie aí. Então, vou convidar para o pronunciamento o nosso sempre prefeito, Mário Fernando Ranque, para que se pronuncie aqui no tribunal. Eu inicio... E agora, né, Dalírio? Se vira, Jacaré. Verdade. Eu inicio saudando todas as autoridades, todas. E o nosso amigo, que a gente tem muito orgulho de falar, viu, Dalírio? Nosso senador Dalírio Beber. Irmão da Diana, que eu vi aí, né, Diana? E com certeza, todos os amigos que estão aqui nesse momento, Ana Karine também veio, Ana Karine, que bom. Mateus, Dalírio, esse aí vai ser político, ó. Esse nosso Mateus aí não vai ser fraco. Mas, gente, o Dalírio, uma pessoa especial. Hoje, Napoleão, sou PSDB, por uma história, mas pelo senador Dalírio e pelo doutor Vicente, por amizade, por parentesco. É o irmão da minha cunhada. E nós fomos para o PSDB com a minha turma toda. Hoje o PSDB é um partido forte em Massaranduba, região. Fico muito alegre com o prefeito Marcos, novo, eleito, Napoleão. E pela história do partido, prefeito Napoleão. Mas, senador Dalírio, poderíamos falar muito nesse momento do senador Dalírio e do nosso Zequinha Vieira. Uma alegria, Zequinha Vieira, uma alegria. Todos já falaram e te cumprimentaram muito bem, e o senhor merece. O senhor merece. O Marcos, até estranhei que conhece ele, não é, Marcos? O nosso grande sanfoneiro. Ele tocava domingueiras, Silvio, não gafieira. Gafieira é outra coisa, não é? Não, Zequinha, domingueira é sábado à noite. Eu vou parar de enrolar aqui. E, Geraldo, obrigado. Nessa nossa caminhada política, aí antes Mantal, o que me alegra, o que nos alegra, é o reconhecimento. Muito bem dito pelo nosso prefeito Vanderlei. Injustiças. Não concordamos com tudo que tem acontecido em relação ao Fernando, em relação ao meu vice César, mas temos que aceitar. E esse reconhecimento nós tivemos mais uma vez nas urnas em Massaranduba. Senador Dalírio, em todas as eleições nunca se teve uma diferença tão grande. E venceu meu vice, hoje prefeito eleito, um homem que foi 4 vezes prefeito de Massaranduba. Juntou-se com uma outra turma que já foi prefeito e vereadores. Esse é o reconhecimento. E por isso nós dormimos muito tranquilos, né, César? Eu só tenho uma dor no coração. Eu espero que essa injustiça, não que eu volte para a prefeitura, porque a prefeitura vai muito bem com o Vanderlei, com os secretários que estão aqui presentes, que nós deixamos a estrutura muito bem montada e a coisa caminha. Mas a injustiça que poderá ser feita em relação ao meu vice, ele merece ser o nosso próximo prefeito.
Prefeito Napoleão, prefeito Marcos, senador, vereadores que estão aqui. Nós fizemos só o bem, e a população nos diz isso. Vocês nos deram um macadame que nós tanto precisamos, e estão afastados. Mas isso faz parte da vida política e vai ficar na nossa história e na história de Massaranduba. Dalírio, parabéns, parabéns, grande Dalírio, grande homem do PSTB. Zequinha Vieira, parabéns, filho que trouxe os nossos Zequinha aqui, parabéns. Vereadores, continuem trabalhando muito. Os eleitos, vocês têm uma grande responsabilidade para que Massaranduba continue nesse crescimento, nesse progresso. Tenho certeza, Marcos, que contigo, Luiz Alves, vai ter uma mudança de visão, de mentalidade, como Blumenau teve, né, meu grande amigo Napoleão? E vamos lá, que Deus está conosco e o povo também. Muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria, em consideração ao número elevado de mulheres que temos hoje no plenário, que o senhor convidasse a secretária da Saúde para também fazer uso da palavra por alguns minutos. E também já aproveitar e agradecer os funcionários desta casa, a Marilu, a Valéria, o Almir, o Jair, mais o nosso jurídico contador, Dionísio, e o Eli, pelo bela decoração, belo trabalho e belo empenho para que acontecesse essas homenagens hoje. Obrigado. Concedendo então o pedido aqui do nosso amigo, companheiro Silvio Manca, eu passo a palavra agora à secretária Suzana Eranque para que possa se manifestar. Obrigada, vereador Silvio, o presidente da mesa, muito obrigada. Cumprimentando nosso amigo senador Dalírio Weber, nosso prefeito reeleito de Blumenau, Napoleão Bernardes, em nome deles, a todas as autoridades aqui presentes e também aqui na nossa comunidade. Eu fiquei surpresa, também nem estava preparada para usar a palavra, mas parabéns à família do Dalírio. O que é da nossa vida sem a nossa família? Se nós não cuidarmos uns dos outros, se nós não levarmos em consideração a nossa história, se nós não tivermos memória de saber de onde viemos e para onde nós vamos, do peso que fica nos ombros de cada um de nós, para passar para os nossos descendentes o que vimos e ouvimos, o que aprendemos, as escolhas que fizemos, errando e acertando, somando experiência, tendo que perdoar, buscar novo ânimo, cair e levantar, sacudir a poeira e ir em frente. Prefeito Napoleão, eu acompanhei os seus programas. Minha família, né, Fernando, na hora do meio-dia. O senhor tem muita paciência. O senhor foi testado muitas vezes. Mas esse é o maior sentido da vitória de todos nós. Nós também, sendo na vida pública ou privada, sendo na nossa família ou na nossa comunidade, somos testados e provados. Até onde muitas vezes vai a nossa paciência. Mas eu digo algo que eu vou repetir aqui. Me perdoem quem pensa de uma maneira diferente. Um dia, todos nós vamos ter que nos apresentar na presença de Deus. Ele vai abrir o livro da nossa vida e nós vamos ter que acertar a nossa história. Pedir perdão pelos nossos erros e ser abençoados pelos nossos acertos, e cada um de nós vai ter que responder para Deus: o que foi que fizeste com os dons que eu te dei? Por isso, hoje,
como aqui já foi falado, é difícil se manter na vida política, falar de política. Que muitas pessoas dizem, eu não quero saber disso. Isso deixa para lá, mas é por isso. Porque muitas pessoas boas abrem mão das suas responsabilidades, que a política está assim a nível nacional. Então, parabéns à Câmara de Vereadores de Massaranduba por essas duas homenagens. Zequinha, eu não fui naquela domingueira, eu não peguei aquele tempo. Mas o senhor passa de geração em geração, as pessoas falam do senhor, e o seu hino vai se perpetuar. Muitos outros virão, muitas gerações por aqui passarão, e nós sempre cantaremos o hino de Massaranduba. Isso vai deixá-lo vivo eternamente. Parabéns, senador Dalírio. Obrigada pela oportunidade, à Câmara, e uma boa noite a todos, e parabéns à família do Dalírio aqui presente. Obrigada. Quero aqui, em poucas palavras, me pronunciar agradecendo a todos os da mesa pelo convite que estiveram aqui, dos prefeitos. Agradecer ao presidente do Conseg, os presidentes aqui de associações presentes, prefeito, sempre prefeito, Mário Fernando Ranque, o nosso, então, prefeito no momento, Armindo César Tassi, a próxima gestão. Agradecer os vereadores eleitos, todos, para a próxima gestão, as secretárias aqui presentes, os secretários, a imprensa, o fotógrafo e principalmente aqueles que nos ajudam dia a dia aqui na Câmara. O Almir Trevisani, o Jair Michelucci, o Dionísio, o Eli, a Marilu e a Valéria, que estão hoje trabalhando para que isso possa acontecer. Dito isso, eu quero dizer ao Zequinha, tão conhecido como Zequinha Vieira, que essas palavras no hino, certamente vão ficar daqui a 200, 300 anos até que existir Massaranduba. Então, essas palavras que o senhor colocou nesse hino vão ser praticamente eternas até que existir Massaranduba. Porque eu duvido que alguém vai mudar essas palavras para ter um outro hino. E não só isso, Zequinha, eu lembro também dos 3 Ivos. Eu lembro que o senhor fez uma música para os 3 Ivo. Ivo governador, prefeito Ivo, e também temos o padre Ivo para nosso bem. Lembro na rádio do Guarani, lembro disso porque a gente já é um pouco mais de idade avançada. Então, assim, essa homenagem, parabéns ao vereador que lembrou, né? Parabéns principalmente a você e a toda a família, que são palavras que vão ficar eternamente. E o senador, nosso senador Dalírio Bebe, verás que o filho teu não foge à luta, diz o hino nacional. E a gente realmente não foge à luta. Eu tenho um orgulho muito grande, que já estive lá no seu gabinete, logo que o senhor assumiu, e dizer assim, que tem um senador da nossa terra, é porque o filho não foge à luta. O filho está presente. Eu já dizia sempre para o nosso prefeito, bem, há anos atrás, quando ele começou a assumir a política, e eu acho que ele deve lembrar disso, que nós, líderes, temos que ter o couro grosso, porque as lambadas vêm de todos os lugares. Mas também é uma coisa, nós, líderes, temos que ter consciência que nós temos que trabalhar para o bem da comunidade. E certamente o senhor tem feito isso e fará muito mais. Eu, indiretamente, votei para o senhor Dalírio, porque eu sempre votava pelo Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique lutava pelas pequenas propriedades de Santa Catarina. E aí, então, foi o voto consignado, e o senhor hoje também. E vou fazer o meu pedido aqui, senador. Pedindo que o senhor continue essa luta que o Luiz Henrique tinha para as pequenas propriedades, com margem menor na metragem dos rios e ribeirões, porque as nossas propriedades são pequenas propriedades, diferente do resto dos outros estados do nosso país. Eu peço isso com carinho, senador, e essa homenagem, eu acho que vai ficar na história de Massaranduba. Não sei quanto tempo vamos ter de novo um senador, então vai ser difícil ter outra homenagem, mas tomara que no futuro tenha senadores, tenha mais deputados
e se possível, até presidente de Massaranduba, do Brasil. Porque se nós tivéssemos um presidente aqui da nossa região, com certeza o país seria diferente. Disse numa palestra uma vez, o Garcia aqui em Jaraguá, que os únicos políticos que se salvavam seriam os políticos de Santa Catarina. Então, a gente fica muito orgulhoso por isso. E a gente vê também, vocês têm acompanhado aí a mídia e vê que realmente os nossos políticos não estão envolvidos nessa sujeira tão grande. E o Luiz Henrique foi um grande líder e talvez vai custar para ter um líder grande assim, mas tenho certeza que o senhor tem vontade e tem altura para fazer igual e até mais. E é isso que eu espero. Muito obrigado a todos que compareceram nesse dia de hoje. Ouviremos e veremos agora o hino de Massaranduba, com belas imagens, vários locais do município, agraciando desta maneira mais uma vez o nosso popular Zequinha Vieira, e que com toda certeza seu nome ficará para sempre na história da capital catarinense do arroz. Massaranduba, peitoso adorado, cantinho do Brasil, um jeito do estado. Ó Massaranduba, tesouro, brasileiro, és tu o grão de ouro. Catarinense do arroz, país das belezas naturais, e as suas plantações, descendentes de todas as nações, deixaremos de amar, ó Massaranduba, isso adorado, vinho do Brasil, o título do estado. Massaranduba, tesouro, prato brasileiro, és tu o grande ouro. Massaranduba, berço adorado, vinho do Brasil, o título do estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, prato brasileiro, és tu o grande ouro. Passa de novo, já que não começou a começar. Vira uma técnica aí para arrumar. O homem não deu jeito. Vamos começar de novo. Bravos colonizadores, imigrantes europeus, fundaram Massaranduba, enviados por Deus. Povo trabalhador, fez essas terras com suor e muito amor. Capital catarinense do arroz, encantaria aqui chegar.
grandes arrozais. Capital catarinense do arroz, paraíso das belezas naturais. Criações e plantações, descendentes de várias nações. Nunca deixarei de amar. Ó Massaranduba, berço adorado, Senhor do Brasil, um título do Estado. Ó Massaranduba, que grande tesouro, prato brasileiro, és o grande ouro. Ó Massaranduba, berço adorado, Senhor do Brasil, um título do Estado. Ó Massaranduba, de grande tesouro, prato brasileiro, és um grande ouro. Agora sim. Agradecemos a todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas e as demais pessoas presentes, e sendo cumpridos todos os atos e formalidades desta sessão solene, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convidando a todos ainda para um coffee break no hall de entrada da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos.